Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra e uma grande alegria quando a gente pode juntar-se ao redor da palavra de Deus. Estamos trabalhando pela fé de arrebatamento. E a fé de arrebatamento, ela está precisamente no mistério do sétimo selo. O sétimo selo e o mistério dos sete trovões é a mesma coisa, ou o mistério dos sete trovões é a revelação do sétimo selo. E o sétimo selo é a descida de Jesus Cristo. Veja, quando ele desce, diz o profeta na mensagem, o arrebatamento, ele faz três coisas em sua descida. Agora, veja a mensagem, o sétimo selo, a partir do parágrafo 391, quando o profeta estava lá já na segunda-feira, no hotel. Ele chama os administradores e pede para que eles gravem uma parte do sétimo selo que ele não pôde revelar ao público, mas que seria revelado quando o tempo chegasse. E o tempo tem chegado. Nós já estamos de posse desse mistério, já tem sido revelado para a igreja a tríplice manifestação, ou melhor, a tríplice descida do Senhor Jesus antes do nosso encontro com Ele nos ares. Veja, a vinda para nós, os gentios, é totalmente secreta. Ela não é visível. São Lucas 17. O reino de Deus não virá com aparência exterior. Segunda, o mundo não me verá mais. Vós me vereis, disse Jesus. Quem? Os crentes. Parágrafo 391, sétimo selo. Agora, você nota, a abertura desse sétimo selo também está em mistério tríplice. Na mensagem, o arrebatamento, o profeta deixa claro esse mistério. Ele disse, Jesus faz três coisas em sua descida. Primeiro, o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então diz assim o profeta, veja, vou falar sobre os sete trovões, vou falar, disse ele, e falei, que é o mistério dos sete trovões. O que é o sétimo selo? É o mistério dos sete trovões, disse o profeta. Os sete trovões do céu revelarão esse mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Agora, notemos a escritura em Apocalipse 3, verso 17, sobre esse assunto, que é muito importante para nós, os que cremos na mensagem. Veja, ela fala que ninguém saberia, mas temos uma voz, um mistério, dentro de Apocalipse 10, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a conhecer, darei eu a comer do maná escondido. Veja, alimento espiritual em seu devido tempo, prega o profeta. E darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Veja, o mistério dos sete trovões e o sétimo selo é a vinda de Cristo. Esse mistério ninguém conhece, nem os anjos. Mas vamos lembrar que quando os sete anjos descem do céu, sete vozes, sete trovões emitem as suas vozes. E disse ele que esses mistérios estavam nas sete eras da igreja, dentro dos selos, por toda a Bíblia, porém selado. Então vamos lembrar que Joel capítulo 2,
verso 28, fala que no tempo do fim, Deus daria sonhos e visões aos seus filhos. E o irmão Júnior Jackson, pastor associado ao profeta, teve um sonho, que ele viu Mombrana indo em direção a uma montanha, e era em forma de uma pirâmide. E Mombrana então recebe uma alavanca e ele abre o topo da pirâmide, e lá no topo da pirâmide havia uma pedra branca, um granito, sobre o qual nunca havia ainda incidido luz e não tinha nada escrito. E ele vai lá para o oeste para revelar, e ele volta com o mistério dos 7 selos e dos 7 trovões. E o mistério de sua vinda, veja, está em 3 partes desse ele. Alarido, essa foi a mensagem juntando o povo. A voz, que é o poder vivificador do Espírito Santo, reclamando. Primeiro, a igreja que está viva, e depois os que estão nas sepulturas, no mar, que foram queimados, enfim, onde eles estiverem, eles serão chamados. Esse é o mistério da voz, da reclamação. É o que ele faz em Apocalipse 10, reclamando tudo aquilo que ele comprou no Calvário com seu sangue. Então veja, o maná escondido, alimento espiritual, e na pedra um novo nome. E dizia o profeta, esse novo nome é a revelação da palavra, daquilo que os trovões falaram. E quando ele volta, ele não pôde falar ao público, mas segunda-feira à noite ele grava e foi colocado um adendo no 7º selo. Veja, que mistério, que coisa poderosa. 3 coisas. Uma já está para trás, a mensagem. Juntou a igreja, juntou a noiva, tirou ela do sistema organizado, tirou ela do meio da virginécia. E agora a voz, vivificando o pão, vivificando, veja, a igreja que está viva. Então na mensagem, a palavra, alimento espiritual em seu devido tempo, ele diz assim, mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Isso mesmo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma, e disse, como aconteceu, então o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, veja, antes desse filho prometido vir, veja o que foi. Abraão disse que era Deus, e a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele, põem suas roupas da viagem, se sentaram e comeram como homens, e Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não Filho de Deus, Filho do Homem, veja, se manifestaria. Veja, 1 João 2, 27, 28, 29, sobre quando Cristo se manifestar, que isso não viesse a nos confundir. Agora, marque isso com que o último profeta disse, eis que vos envio o profeta Elias e ele restaurará o coração dos filhos aos pais. Veja, uma mensagem para trazê-los de volta à Bíblia, e o Filho do Homem estará se manifestando nesse dia. Veja, ele faz 3 coisas em sua descida. Veja, e nesse dia, no toque da última era da igreja, o 7º anjo, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer neste dia. Os 7 selos seriam rompidos, o mistério de todas essas igrejas e coisas tais como elas aconteceram. Veja, o mistério disto é estes selos. Cada uma dessas igrejas fez uma organização e entrou nela. E essa é uma das coisas secretas que estiveram erradas diante de Deus. Está vendo? Doutor Lee, veja, olha, é isto. E esta é a coisa bem aí. E este é um dos segredos. Eles se organizaram e veja, e estiveram completamente fora da vontade de Deus. E isso será desmascarado nos últimos dias e conduzirá as pessoas não a um credo ou a uma organização, mas de volta à palavra verdadeira. E a palavra verdadeira virá a um certo grupo de pessoas, e o Filho do Homem se manifestará no meio delas, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora veja, parágrafo 167. Agora, se ele nos aparecesse num corpo físico,
exatamente como a aparência da cabeça de Cristo aos 33 anos de Ruffman, e sangue escorrendo-lhe da mão e assim por diante, cicatrizes de cravos nele todo, eu não aceitaria isso. Não, 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 não. Quando ele próprio vier, todo olho verá e toda língua confessará, e como o relâmpago vem do Oriente até o Ocidente, assim será. Está vendo? Mas nós não cremos nessas seitas de clãs, nós cremos que Deus é a palavra. Mas ele se corporifica, tomando o seu corpo e o meu corpo, ele dá dons, me dá dons, e através desses dons, ele se dá a conhecer. Esse é o alimento secreto. Não importa o quanto ele se desse a conhecer por mim, você tem que crer nisso, você tem de ter um dom de fé também para crer nisso. E agora, se ele se manifestar dessa maneira, vocês crerão nele? De todo o coração vocês crerão nele? Oh, quão maravilhoso! Só esperando nele, só esperando para ver o que ele diz. Essa é a revelação da palavra do sétimo selo, dos 7 trovões. Estamos dentro do mistério da voz, a segunda parte. Os mortos em Cristo não levantaram ainda, mas os vivos já estão sendo vivificados, avivados, estimulados, motivados por esta revelação. Veja o que ela está fazendo com você. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.